Olá, caros alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos a mais uma aula do professor Cláudio. Dessa vez, vamos finalizar os assuntos do nosso primeiro trimestre, falando de distância entre ponto e reta, e na sequência da distância entre duas retas, que é algo que decorre desse primeiro, da distância entre um ponto e a reta. Bem, para deduzirmos a fórmula de ponto e reta, que é a que consta aqui no livro, nós podemos encontrar no livro diretamente a fórmula de distância entre um ponto e uma reta, né? Essa fórmula aqui. Bem, mas da onde vem, já que não faz a dedução? Vamos fazer agora a dedução dessa forma. Bem, para fazer essa dedução, vamos considerar primeiro um ponto, que no caso vai ser a origem do sistema cartesiano, 0, 0, e uma reta R de equação AX, BY, C, de equação geral, ok? Então vamos lá. Sabemos, da geometria que a distância entre um ponto e uma reta é dada pelo segmento perpendicular, da medida do segmento perpendicular à reta, que parte do ponto considerado, no caso aqui a origem, a reta. Então, esse segmento perpendicular determina um outro ponto na reta, que é o ponto O', de coordenadas x, y. Ok? Beleza. Então, a projeção ortogonal desse ponto sobre a reta vai gerar um segmento, vai primeiro gerar um ponto na reta, e a distância entre esses dois pontos é a distância entre o ponto O e a reta. Ok? Então, sabemos que a distância do ponto O ao ponto O' é também a distância entre o ponto O e a reta, que no caso aí será a medida de x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz quadrada disso aqui. Então, a distância vai ser a medida dessa hipotenusa desse triângulo retângulo, que é justamente x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Bem, mas esse segmento, ele está sobre uma outra reta, que vamos chamar aqui reta S. Essa reta S, ela é perpendicular à reta R. Isso quer dizer que a reta R, cuja forma reduzida, sua equação reduzida, é dada por menos A sobre B mais menos C sobre B, menos A sobre BX mais menos C sobre B, onde esse aqui é o coeficiente angular da reta R, e esse aqui é o coeficiente linear da reta R. Bem, sendo assim, da aula anterior, a nossa equação S será uma equação do tipo AY igual. Quem é o menos o inverso disso? Porque a gente sabe, da última aula, que M de S, ou seja, o coeficiente angular da reta S, já que é perpendicular a R, é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R. Então, vai ser menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R é menos A sobre B, que dá B sobre A, ok?
Então fica sendo B sobre A x. E este ponto aqui é zero, porque é justamente o ponto de interseção da reta S com o eixo dos y, que no caso é a origem do sistema cartesiano. Então fica a equação sendo, né, escrevendo a fórmula geral dela, né, já que AY é igual a BX, a fórmula geral da reta S fica BX menos AY igual a zero. Então temos aqui as nossas duas retas, certo? R e S. Isso quer dizer que se eu quiser saber quem é esse ponto aqui, ele tem que ser um ponto que pertence às duas retas, ok? E se ele pertence às duas retas, ele tem que satisfazer as duas equações. A equação deixa eu melhorar isso aqui. Pronto, acho que agora está melhor. A equação da reta R, ou seja, AX mais BY menos C, e a equação BX menos AY igual a zero. Ok? Bem, isto aqui é resolver um sistema, ou seja, a solução desse sistema é justamente esse ponto aqui. Olhinha. Bem, vamos usar um artifício, né? Vamos elevar AX mais BY ao quadrado e a outra equação também, BX menos AY ao quadrado. Lógico que tem que ser os dois lados da equação. Bem, o desenvolvimento disso vai dar A ao quadrado, X ao quadrado, mais 2 vezes ABXY, mais B ao quadrado, Y ao quadrado, igual a C ao quadrado. E da equação de baixo, B ao quadrado, X ao quadrado, menos 2 vezes ABXY, né, que é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar isso aqui, mais o quadrado do segundo ao quadrado, y ao quadrado, igual ao quadrado de zero, que é zero. Bem, vamos fazer aqui pelo método da adição, né? Fazendo pelo método da adição, quando eu somar isso aqui, vai cancelar. Fica isso aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado, x ao quadrado. E aqui essa soma fica a ao quadrado mais b ao quadrado, y ao quadrado, igual a c ao quadrado. Certo? Ok. Muito bem. Colocando aqui a ao quadrado mais b ao quadrado em evidência, ficamos com a ao quadrado mais b ao quadrado vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a c ao quadrado. Bem, nós sabemos o que é este valor aqui, né? Isso quer dizer que a distância de O até R ao quadrado é o quadrado disso, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o que temos aqui nada mais é do que a distância do ponto O à reta R ao quadrado. Então, se nós quisermos saber o que é a distância de O a R, basta, né, a distância ao quadrado, eu passo esse termo para cá, esse termo aqui, ó, eu isolo a distância ao quadrado, então eu passo esse termo para o lado direito. Então fica sendo c ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso quer dizer que a distância do ponto O à reta R é a raiz quadrada
de C ao quadrado sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. E que, portanto, a distância de O a R fica sendo isso aqui, que é módulo de C, sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vou botar um módulo já aqui, certo? Essa é a fórmula da distância de um ponto O da origem a uma reta R. Bem, mas e se o ponto for qualquer? Se for um ponto qualquer, o que a gente precisa é fazer o seguinte: fazer ser esse ponto qualquer a nossa origem, porque a gente só sabe calcular a distância de um ponto da origem à reta. Até esse momento,